Moeba. E o título do nosso projeto é a redução de reprovações por baixo índice de viscose slime. Os aspectos gerais do projeto, a responsável é a Lorena, o prazo é para setembro, o escopo incluído é a fabricação, e aí a gente vai se ater aos insumos e à fabricação, a gente não vai inserir as outras áreas nesse projeto. Essa é a equipe que compôs o projeto. E a primeira fase é o definir. No definir, a gente vai esclarecer o problema, mostrar como que isso impactou na empresa, estabelecer um indicador e mostrar o comportamento histórico. No planejamento estratégico da empresa, a gente tem 4 pilares, que é reduzir custo, aumentar a receita, não ter acidentes e aumentar a qualidade dos produtos. Esse projeto, ele vem com base nesses 2 pilares, de redução de custo e de aumento da qualidade dos produtos. A gente recebeu o problema da seguinte forma: a excessiva reprovação dos slimes nos últimos 8 meses fez a empresa acumular um resultado negativo de 163 mil. Vocês podem ver aí no gráfico. E a empresa solicitou que a gente buscasse uma forma para reduzir em 50% essas reprovações por viscose slime para o próximo ano. A gente identificou com os clientes envolvidos no processo as CTQs, que são as características críticas de qualidade, e elas são 4. A elasticidade, maciez, não grudar na mão e o slime ter o som de clique. As oportunidades de defeito também são 4, justamente essa elasticidade, maciez, grudar na mão e a ausência do som de clique. E os defeitos encontrados foram esses 4. O DPU, que são os defeitos por unidade, são 4, que em uma mesma unidade você pode encontrar essas 4 falhas. E o DPMO, que é os defeitos por milhão de oportunidade, ficou em 390.368 para esse processo, que mostra uma baixa conformidade. O problema está acontecendo, é um alto número de defeitos na fabricação, no período de junho a janeiro, no produto acabado, a gente não está tendo conformidade por conta do baixo índice de viscose slime, e quem está detectando é o setor de qualidade. A justificativa do projeto é por conta do resultado negativo nos últimos 8 meses, a gente quer reduzir 50% das reprovações. O impacto é reduzir custos para a gente poder alocar em outros setores que sejam estratégicos para a empresa. A redução esperada com esses 50% de reprovação é uma economia no fluxo de saída de caixa da ordem de 350 mil em um ano, e 6 meses após a implementação do projeto, a gente observou os ganhos de 260 mil. Fizemos o CIPOC para analisar o processo atual e buscar oportunidades de ganho rápido. Pode passar esse slide. Explicando o processo, a gente começa com a limpeza dos equipamentos, depois a gente precisa verificar se a gente tem no estoque e a validade dos ingredientes. Se não tiver, a gente precisa, ou se não tiver material, ou se não tiver na validade, precisa descartar ou comprar. Se tiver feito o transporte do almoxarifado até a planta, e aí que começa o processo de fabricação, com a pesagem, porcionamento, mistura e cura. Nesse momento a gente verifica a viscose slime, se não atender ao valor que a gente precisa, descarte. Se atender, corte e armazenamento.
Com isso, a gente conseguiu ver que existiam duas atividades que não agregavam valor, que era a verificação dos ingredientes, se eles estavam na validade e se existia quantidade para fabricação, e a questão do transporte dos produtos para o almoxarifado. Em relação aos produtos, a gente automatizou o controle de estoque com uma planilha de Excel, e aí a gente conseguiu evitar aquela etapa. Em relação ao layout, a gente tinha uma distância que todos os dias precisava ser percorrida antes de começar o processo de fabricação, e aí, colocando um armário de insumos, a gente conseguiu evitar esse deslocamento diário. Os desperdícios que foram encontrados, então, nesse processo foram defeito, que é alto índice de reprovação por viscose slime, espera, que a gente precisava aguardar informações para começar a fabricação, se tinha quantidade, se tinha produto dentro da data de validade, transporte e movimentação em relação a deslocamento, movimentos desnecessários. Ou seja, no processo antigo, a gente tinha 22% das atividades que não agregavam valor, e a gente pode eliminar isso daí do processo. Comportamento histórico do problema, a gente traçou um gráfico com o total de slimes reprovados, e a gente pode ver que, apesar desse problema diminuir, ele é um problema crônico, por ser um valor bem alto. Se você fizer uma média, aí dá mais de 35% da produção, e aí, por isso, a empresa, mesmo o indicador parecendo que está melhorando, ele é preocupante. A meta foi solicitada pela diretoria de 50% de reprovação, e isso significa que a gente tem um limite máximo de 51.893 slimes que podem ser reprovados no próximo ano. Os custos que a gente teve com essa ineficiência no último ano foram de 440 mil em relação a custos operacionais, 171 mil de mão de obra, 16 mil de descarte. A gente não chegou a ter custo de imagem, porque esse produto não chega no cliente. E o custo de oportunidade, que é o que poderia ter sido recebido de lucro se a gente tivesse vendido o slime, foi de 273 mil. Esse é um tipo de projeto de reduzir gastos que não fazem parte do processo. A estimativa de ganho, com 50% de redução, é um total de 51 mil slimes, e aí, somando matéria-prima, mão de obra e descarte, a gente teria essa redução em um ano de 355 mil. A parte de medir, a gente vai coletar os dados, avaliar a confiabilidade deles e focar no problema. A gente, avaliando os dados, a gente fez essa tabela, e o sinalzinho ali é amarelo, significa que a gente precisa complementar com um estudo de MSA para ver a confiabilidade desses dados. A gente avaliou o sistema de medição, selecionando 2 operadores, cada um fez 2 medições em 10 amostras aleatórias, e aí foram totalizadas 40 medições. Fazendo o estudo no Minitab, a gente conseguiu verificar que esse processo, que esses dados, que essa medição era confiável, então a gente pôde prosseguir com um estudo. Se no caso a gente não tivesse dados confiáveis, a gente ia ter que iniciar uma nova coleta. Determinando o foco específico desse processo,
desse projeto, a gente viu que no processo de fabricação, a gente tem 4 tipos de receitas. E a receita clear, ela era responsável por mais de 50% do problema. Então, ao invés de a gente tentar atacar todas as receitas e ter um número grande de fatores para controlar, a gente vai focar só na receita clear, e aí se a gente conseguir reduzir 91% de reprovação na clear, a gente atinge a meta da diretoria, a meta global de 50% de reprovação, de diminuir em 50% a reprovação dos slimes. Antes de começar a analisar os dados, a gente precisa ver se os dados são normais, porque dentro de um projeto de Greenbelt, a gente só pode analisar dados normais. A gente viu que no nosso banco de dados, alguns dados eram negativos, a gente precisou excluí-los, porque não existe esse índice negativo, provavelmente foi algum erro. Então, quando a gente avaliou no Minitab, os dados eram normais, a gente conseguiu fazer o teste de capabilidade, e também foi traçado um gráfico sequencial e mostrou que existe uma variação muito grande, existe uma não conformidade nesse processo em relação ao índice de viscose slime. Analisando esse relatório de capabilidade, os nossos limites de especificação são entre 1 e 2. No histograma, a gente consegue ver que existem muitos produtos que estão fora desses limites. A gente tem um Z-Bench de 0,20, que é muito baixo, e ao lado a gente mostra também que foi feito o teste de normalidade antes da gente fazer o relatório de capabilidade. Estabelecendo a meta. Como a gente falou anteriormente, a reprovação atual está na faixa de 103 mil. A meta passada pela diretoria foi de reduzir em 50%, e focando só na receita clear, a gente precisa reduzir 91% das reprovações nessa receita para atingir a meta global. Bom, então, iniciando a etapa analisar, para cada uma das etapas do processo de fabricação da Slime Clear, foram traçadas as entradas, né, que são X, no nosso processo, e sua respectiva saída, que é o Y. Então, para cada uma dessas entradas que foram traçadas, foi colocado aqui numa matriz de causa e efeito, né, através aqui das linhas, e a sua importância para o Y estabelecido, né, que é a saída. Então, baseado no total de pontos de cada uma dessas entradas, nós focamos em 3 delas, que foram as 3 com maior pontuação, né, que é a primeira aqui, no caso, é o fornecedor, né, que o fornecedor pode estar influenciando na qualidade do nosso slime, diferentes fornecedores. A outra entrada seria a velocidade da batida, que a variação dessa velocidade poderia também estar causando uma variação no índice. E, por fim, a temperatura. E para cada uma dessas... que inclusive estão traçados aqui no diagrama de Ishikawa, né? Aqui são as causas, possíveis causas que foram traçadas, e o efeito que está causando, que é a reprovação por baixo índice de viscose slime. Então, para cada uma dessas causas que foram priorizadas, foram utilizados um método estatístico para comprovar se aquela realmente era uma causa ou não daquele processo, de estar causando aquele efeito no processo. Né? Então, para a primeira causa aqui, do fornecedor, foi utilizado o método estatístico do teste hipótese, e para a variação da velocidade e temperatura foi utilizado o diagrama de dispersão, usando também o Minitab. Então, iniciando aqui pelo teste hipótese feito para a primeira causa, após os resultados obtidos aqui, foi comprovado, né, que diferentes fornecedores, no nosso caso a gente tinha um fornecedor Tabajara e fornecedor Top das Galáxias, diferentes fornecedores estavam causando uma influência no índice de viscose slime obtido, no qual o fornecedor Tabajara, ele está fornecendo índices menores do que o Top das Galáxias, então ele está influenciando negativamente no nosso processo.
A segunda causa que foi analisada foi a variação da velocidade da batida no processo. A gente utilizou o gráfico de regressão linear e, conforme é possível visualizar no gráfico, o aumento da velocidade da batida não obteve uma correlação linear com o índice de viscose slime. Então, nós descartamos essa como uma causa, né, do processo que a gente está analisando. E para a temperatura, foi feito também a regressão linear e, pelos resultados, é possível ver que também não existe correlação entre a temperatura e o índice de viscose slime obtido. Então, comprovamos somente a primeira causa, né, que foi através do teste de hipótese, que os fornecedores diferentes, eles realmente estão influenciando no nosso índice de viscose slime. Então, sabendo que essa é a nossa causa, a gente entra na etapa de melhorar e implementar o nosso processo. Então, aqui, para a gente traçar as possíveis soluções para essa causa, foi feito um brainstorming para analisar todas as soluções possíveis envolvendo diferentes setores da empresa, né, de setor de compras, produção e controle de qualidade. Todas essas ideias de solução foram traçadas numa matriz esforço-impacto, conforme a imagem. E nós focamos somente naquelas melhorias, né, naquelas soluções que utilizavam menor esforço e maior impacto no nosso processo, que são a busca de novos fornecedores, a outra é uma reunião com o fornecedor atual, Tabajara, para a gente conseguir especificar a nossa qualidade e verificar se existe algum outro produto que atenda o que é necessário, e, por fim, elaborar uma especificação técnica, que hoje não existe, dos insumos requeridos para poder orientar o setor de compras a comprar apenas insumos que atendem essa especificação feita. Então, para cada uma dessas ações que foram traçadas, foi feita uma avaliação de risco, né, para verificar quais os efeitos negativos que cada uma dessas ações promoveriam, e a gente decidiu prosseguir com essas ações, através da análise de risco. Após implementar as 3 ações que foram propostas, aqui tem uma evidência visual, né, da implementação. Os efeitos que tivemos para a primeira busca de fornecedores, né, que foram cadastrados 2 novos fornecedores, a Prime e a Neon, e a melhoria que nós obtivemos foi que reduzimos a reprovação, né, por baixo índice de viscose slime, porque cadastramos 2 fornecedores que não promovem esse problema que a Tabajara estava influenciando. Para a ação de reunião com o fornecedor Tabajara, nós decidimos que ele não conseguia atender a nossa qualidade, então ele foi excluído da nossa lista da empresa. E, por fim, foi elaborada a especificação técnica, né, dos insumos, e através dessa elaboração foi verificado que os diferentes fornecedores da cola, eles estavam tendo índice de viscosidade diferente. Então, para a especificação técnica, foi definido qual o índice de viscosidade que a cola, que é um dos produtos, né, um dos insumos da receita, deveria ter. Então, foi traçada essa propriedade aí requerida para fazer antes da compra. Então, aqui é somente uma tabela que mostra o plano de ação, né, como as ações já foram implementadas, o status delas já é 100% concluído. Então, tendo implementado todas as ações, a gente entra na etapa de controlar os processos, né, para manter essas ações ao longo do tempo. Aqui é só uma visão geral do processo que ficou após implementar as melhorias, né, as ações. Tiramos todas as etapas que não agregavam valor e implementamos uma nova etapa aqui, conforme falado anteriormente, que é verificar a especificação técnica dos insumos, né? Precisamos primeiro verificar se os nossos insumos, eles realmente vieram com a especificação que solicitamos lá no início. E o resto do processo continua igual a como estava antes. Aqui foi traçado um indicador, né, do índice de reprovações, o número de reprovações, ao longo do tempo, após as ações terem sido implementadas. E é possível ver que houve uma redução brusca aqui, né, nas reprovações, conforme era esperado na meta estabelecida anteriormente. Então, aqui nós temos a nossa meta, né, que foi estabelecida, de 51 mil reprovações, e analisando o que nós obtivemos depois da implementação do projeto, se analisarmos
tanto a meta global quanto a meta no foco específico, que era na receita Clear, nós observamos que nós obtivemos, né, após a implementação do projeto, focando na Clear, que é o nosso foco, que foi onde fizemos realmente as modificações do projeto, nós tivemos um acumulado em 6 meses de 2.000 reprovações. E a nossa meta era ter um limite máximo de 5.000 reprovações. Então, como estamos na metade do tempo, nosso resultado está dentro do que nós esperávamos na nossa meta anterior. Então, fizemos, após o projeto, uma nova avaliação dos dados, né? Fizemos uma nova estatística descritiva, né? Verificamos aqui no próximo slide que a nossa média e nosso desvio padrão, nossa média aumentou, né? Porque o que a gente deseja é ter um índice de viscose slime de 1,5, o desvio padrão diminuiu, ou seja, temos uma menor dispersão dos nossos dados, e isso significa que tivemos uma melhora, né, nos nossos processos. E a nova análise de capabilidade mostrou que o nosso Z-Bench, que era de 0,2, passou a ser 1,28, conforme esse gráfico. Então, isso significa que o nível sigma do nosso processo melhorou bastante, conforme já era esperado, né, para o projeto. E, por fim, foi feito um gráfico de controle para a gente observar como é que estava sendo a distribuição dos dados. Deixa eu passar o slide aqui. Né, a gente fez um controle estatístico de processo para analisar a variação da nossa entrada. No caso, a gente está controlando o índice de viscosidade da cola branca, que foi especificado lá na especificação técnica dos nossos produtos, né, que é a primeira etapa do nosso processo, que é fazer a aferição dessa viscosidade para ver se está atendendo ao requerido. E foi observado que não teve nenhum ponto fora do esperado, ou nenhuma tendência de descontrole do nosso processo. Para prevenir falhas futuras, foi feito também um formulário FMEA, conforme analisado no gráfico, né, analisando a severidade, a ocorrência e a detecção dos processos. E as ações recomendadas foram traçadas, né, que era exigir ao fornecedor um certificado de qualidade, que foi solicitado lá na especificação técnica, e também negociar um contrato de compra com os fornecedores baseado na performance da qualidade dos produtos. São ações que foram recomendadas, que foram traçadas depois. Caso essa falha venha a ocorrer, nós fizemos uma cadeia de ajuda para auxiliar os operadores do processo a identificar essa falha, né, o índice de viscosidade slime deu menor que 1, então nós fizemos uma cadeia de ajuda para auxiliar o operador a conseguir prosseguir com as ações e solucionar esse problema. E também foi feito um plano de monitoramento, né, gestão da rotina, para caso seja identificado faixas de índice de viscosidade diferentes da esperada, traçar algumas ações, né, fazer algumas ações e também fazer a aferição com a frequência definida aqui na tabela. Caso se for menor que 1, né, reprovado, você deve interromper o processo. Se tiver perto, né, até 1,2 aí, você deve ficar alerta e continuar caso venha a ficar maior do que 1,2, que é o esperado. E, por fim, a gente fez o cálculo, né, dos ganhos reais que nós tivemos depois de implementar o projeto, com os mesmos itens feitos anteriormente, só que agora os ganhos que foram realmente obtidos, né. Então, nós temos listado aqui para matéria-prima, mão de obra e descarte, e nós também temos o lucro, né, porque se a gente reduziu a reprovação, a gente acabou vendendo esses slimes, então a gente conseguiu um lucro aí de R$79 mil. E aí, somando todos esses ganhos que foram obtidos, nós totalizamos aí um total de R$260 mil de ganhos, lembrando que esses dados são em 6 meses, porque o projeto, até a implementação dele, só se passaram 6 meses, né, até a apresentação desse projeto. Então, se fizermos uma comparação aí, com a estimativa que a gente tinha feito para um ano desse projeto, que era R$355 mil, o realizado, que é em 6 meses, na metade do tempo, nós obtivemos um ganho aí de R$260 mil, que corresponde a 73%. Então, o nosso processo aí está tendo a estimativa requerida, né? Então, na verdade, está até maior do que foi estimado. Então,
basicamente é isso. Se alguém tem alguma dúvida, algum comentário. Vou deixar para falar no final, tá bom? Tá bom. Pessoal, se vocês tiverem dúvida aí, para as meninas, pode perguntar, tá? Pode ficar à vontade. É porque se eu começar a falar aqui, eu me empolgo. Vou agradecer a Lorena e a Vanessa, tá? Parabéns aí pela apresentação. Nós estamos aqui com a audiência, 5 pessoas convidadas que disponibilizaram o tempo aí para ver, né? Então, a gente vai ter mais uma apresentação agora. Inclusive, tem alguns ex-alunos aí de outra turma. Agradecer o pessoal aí pela audiência e aproveitar essa oportunidade de ver um projeto que não é tão simples, mas vocês podem visualizar que o aprendizado do treinamento Lean Six Sigma, nível Green Belt, né, ele é bem complexo e pode auxiliar bem aí a alcançar resultados. Aí o próximo grupo, Thierry, Thiago e Renan, pode preparar aí para compartilhar a tela, tá bom? Juliana, quer fazer alguma observação? Vai deixar para o final também. Não, pode seguir. É mistério. É. Igual a escola de samba. Pode prosseguir aí, tá? Thiago, Thierry, Renan. Tá liberado aí a tela. Ok. Todo mundo vendo aí, pessoal?